de saúde e, acima de tudo, vamos engrandecer o nosso Deus. Amém? Vamos engrandecer o nosso Deus como igreja, juntos como corpo de Cristo. Glórias ao Senhor. Mas antes, você pode olhar para o irmão que está ao seu lado, sauda ele com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Sauda o irmão com um sorriso na cara. Glória ao Senhor, amém? Está preparado para louvar ao Senhor? Podemos juntos engrandecer ao Senhor, aleluia! Vamos juntos louvar o Senhor. Sido bom, todo tempo és bom, e nada mais me pode mudar. E suas promessas cumprir, constante em tudo que faz. Eis o caminho, a verdade e a vida. Oh, eu sei, nunca me abandonarás. Momentos bons ou ruins, és fiel em todo tempo. Eu provei e vi o quão bom tu és pra mim. Deus, eu sei, eu sei. Celebra, Senhor, todo tempo. Senhor, e fixarei o meu alvo seu, e nada me abalará, e nem me separará. E tenho a fé das coisas que eu não posso ver. Oh, eu sei, nunca me abandonarás. Momentos bons ou ruins, és fiel, declara, Senhor. Oh, eu sei, nunca me abandonarás. Momentos bons ou ruins, és fiel em todo tempo. Eu provei e vi o quão bom tu és pra mim. Deus, eu sei, fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Celebra o Senhor com suas palmas. Tu és fiel, Senhor. Eu não vivo de razões, Deus, em ti me afirmarei. Minha esperança, toda minha fé, tudo em seu nome está. E ninguém pode negar o que o Senhor tem feito em mim. Todos os meus dias, todo louvor, Jesus exaltado és. Eu não vivo de razões, Deus, em ti me afirmarei. Minha esperança, quando minha fé,
sei, eu sei. Fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Declara assim, ó. Oh, eu sei, nunca me abandonarás. Momentos bons ou ruins, és fiel em todo tempo. Eu provei e vi o quão bom tu és. Declara, Senhor, eu sei. Oh, eu sei, nunca me abandonarás. Momentos bons ou ruins, és fiel em todo tempo. Eu provei e vi o quão bom tu és pra mim. Deus, eu sei, és fiel em todo tempo. 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 Fiel em todo tempo. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com todo o coração. Declara esse louvor como se fosse uma oração. A intenção do seu coração. Que não seja apenas cantar letras, mas que seja um clamor do nosso coração. Amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. És-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. És-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o
os momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, oh Deus.
promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. São fiéis as promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel. São fiéis as promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Mais uma vez declara, Senhor. São fiéis as promessas lá na cruz. Entregaste tudo para me salvar. A minha fé ancorada em ti está. Sempre tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, tu te adoramos, te exaltamos. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. Fiel pra sempre é tua promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome é
para sempre. Em tuas. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Jesus, teu nome é grande, é alto, só em ti confio. fiel para sempre. Em tua Promessa, só em ti confio. Jesus, teu nome só em ti confio. Fiel, sim, Jesus, em tua só em ti confio. Te adoramos, Jesus. Exaltamos o seu nome. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor dos Senhor. Tuas promessas são verdadeiras. Tuas promessas são reais, Senhor. Não há outro. Não há outro na qual nós podemos depositar. Aleluia. Temos nessa manhã, podemos adorar juntos ao Senhor. Vamos chegar na presença do Senhor com súplicas de oração, ações de graças por tudo quanto Ele é. E somos um corpo em Cristo Jesus. Se você puder aproximar 2, 3, 4, 5 irmãos, e podemos orar um para com o outro, adorando, exaltando o nome do Senhor, amém? Aproxima o seu irmão que está aí, vamos adorar juntos a Deus. Não precisa ser uma roda grande, uma roda simples de 4, 5 pessoas. Vira assim, frente em frente, não fica do lado. Repara o seu irmão, não fica do lado, repara o seu irmão. Faça uma roda ali e vamos orar. Evite que seja muito longa a roda, né? Mas vamos adorar juntos. Vamos adorar juntos. Aproxima mais um pouco assim. Aleluia. Oh. Te adoramos. Adoramos, Senhor. Te adoramos, adora o Senhor, igreja, como corpo. Oh, Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, ó Senhor. Oh, sim, Senhor, te adoramos, maravilhoso Deus. Se move na vida da sua igreja. Se move sobre as nossas vidas, Senhor. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja exaltado. Sim, Jesus, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor dos Senhor. Sim, Senhor. Oh, oh, oh.
Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Se move neste lugar. Espírito Santo, se move sobre a sua igreja, se move, Senhor. Esse é quem tu és. Ele é Deus de promessas, caminho no deserto, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é Meu Deus, Deus de promessas, Deus de promessas, caminho no no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ele é. Declara essa manhã. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. quantos acreditam que Ele é? Meu Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Ele é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto. luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. quantos nessa manhã acreditam que Deus, Ele está se movendo, Esse é quem tu és. mesmo quando o silêncio Esse é quem se tu faz és. sentir? Deus está se movendo, Deus está trabalhando, porque Ele é um Deus de promessas. Você acredita nisso? Acredita? Amém? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, Deus não não. para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para. Você acredita? Deus não para. Você acredita? Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ei, meu Deus não para, Deus não para, não. meu Deus não para, meu Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, não. Deus de
deserto, luz na escuridão, meu Deus. Eu sei quem tu Ele é Deus, Deus de milagre, és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus. Eu sei quem tu Ele é. Meu Deus é. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, eu sei quem tu és. Aleluia! Aleluia! Amém. Glória a Deus. Quantos acreditam que Ele é o Deus de milagre? Amém? Você pode saudar o irmão que está aí com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Esse é o nosso tempo das nossas ofertas e dízimos. Antes de irmos à palavra, eu gostaria de pedir a todos nós que estamos aqui na igreja que pudéssemos fazer uma oração conjunta. Depois vamos à palavra, amém? Vamos todos repetir. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Hoje eu reconheço que Tu és o provedor da minha vida. E tudo que eu tenho pertence a Ti. Por isso eu quero dizer obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Depois da nossa oração, eu gostaria que fôssemos à palavra no livro de 1 de Coríntios, capítulo 29. 1 de Coríntios, capítulo 29, vamos ler a partir do versículo 11 a 14. Do versículo 11 a 14, 1 de Coríntios, capítulo 29. Nós vamos ouvir a oração de Davi, depois das contribuições que eles fizeram para o templo. Davi parou perante de Deus e orou. Então, vamos acompanhar. Sim? Desculpa, 1 de Crônicas. Eu estou a olhar para a Crônicas, estou a falar Coríntios. Desculpa. É 1 de Crônicas 29. Coríntios estava na minha mente. 1 de Crônicas 29, a partir de 11. É Crônicas. Vou esperar encontrarem 1 de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11. Essa é a oração do rei Davi. Ele diz: Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu e na terra pertence a Ti. Tu és o Rei, supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de Ti. Tu governas todas as coisas com o Teu poder e a Tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós Te agradecemos e louvamos o Teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato Te dar nada, pois tudo vem de Ti. E nós somente devolvemos o que já era Teu. Vou repetir o versículo 14, diz: No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, Te dar nada, pois tudo vem de Ti, e nós somente devolvemos o que já era Teu. Amém?
que essa oração que nós fizemos e essa oração de Davi esteja no nosso coração, não só na hora de ofertar e dar os nossos dízimos, mas em tudo. Porque o que Davi diz aqui é o que todos nós devemos ter consciência em nós, como discípulos de Deus, como discípulos de Jesus, como aqueles que acreditam na palavra de Deus. Tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, tudo que temos, nós mesmos, tudo. E quando nós ofertamos, quando nós devolvemos o nosso dízimo, nós estamos a dar uma coisa nossa a Deus, nós estamos a fazer um favor. Davi disse aqui no versículo 14, pois tudo pertence a ti. Nós não podemos te dar nada, pois tudo pertence a ti. Tudo que temos pertence a ti. E nós somente devolvemos o que já era teu. Vamos ser gratos. Por isso fizemos aquela oração, que o princípio de gratidão possa crescer no nosso coração. E que esse reconhecimento diário de que tudo que nós temos é Deus que nos dá e pertence a Ele, também possa crescer em nós. Vamos ofertar e vamos dar os nossos dízimos conscientes disso e orando também que Deus possa fazer crescer mais e mais essa certeza em nossos corações. Amém? Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por ser o meu provedor. E quero te agradecer por ser o provedor de todos nós, seus filhos, da sua igreja, do seu ministério. Quero pedir, Pai, que coloque, Senhor, em cada um de nós esse princípio de gratidão enraizado, Senhor, nos nossos corações. E que possamos, Senhor, dia a dia, Pai, acordar e dormir, reconhecendo que é o Senhor que assim permitiu, que tudo que temos vem de Ti, tudo pertence a Ti e tudo é para Ti. Ao ofertarmos, ao darmos nosso dízimo, ao obedecermos a Tua palavra, que seja com um sentimento de amor, com um sentimento de gratidão, não por força, não por obrigação, mas por reconhecimento que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Tua graça é maior, mais do que eu preciso. Em Tua palavra eu vou crer. Sou restaurado, sou redimido pelo Teu Espírito. Me lançarei aos Teus pés, me lançarei aos Teus pés e Te adorarei aqui. Tua graça em mim ilumina o caminho. Em Tua palavra eu vou crer. Sou restaurado, sou redimido pelo Teu Espírito. Me lançarei aos Teus pés, me lançarei aos Teus pés
naquela cruz. Grande é o amor derramado por todos, esse é o nosso Deus. Exaltado nas alturas da morte à vida, para sempre nosso Deus é glorificado. Servo irei, resgatou o mundo, esse é o nosso Deus. Gratuitamente deste tudo por nós, entregaste a vida naquela cruz. Grande é o amor derramado por todos, esse é o nosso Deus. Exaltado nas alturas da morte à vida, para sempre nosso Deus é glorificado. Servo irei, resgatou o mundo, esse é o nosso Deus. Me lançarei aos teus pés, me lançarei aos teus pés e te adorarei aqui. Me lançarei aos teus pés, me lançarei aos teus pés e te adorarei aqui. Bom dia, igreja. Bom estar aqui, adorar ao Senhor. Bom estar aqui reunido em família, reconhecendo que o nosso Deus é bom, dedicando, entregando tudo a Ele. Porque tudo foi feito por Ele, tudo veio dEle e tudo é para Ele. Amém? Glória a Deus. E nessa manhã quero dizer para você, seja bem-vindo. E diz para teu irmão aí ao lado, seja bem-vindo a este momento. E porque todos somos especiais, e muito mais especial aquele que nos visita pela primeira vez, nós queremos dar uma saudação calorosa àquele que nos visita pela primeira vez. Se está aqui, por favor, levante seu braço. Quem nos visita pela primeira vez? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Permaneça com o seu braço para que o protocolo também se dirija até si. Somos a Igreja Comunidade de Vida Cristã
Estamos aqui todos os domingos celebrando ao nosso bom Deus. Temos cultos às 8, às 10 para os adultos, às 15 para os adolescentes e às 17 para o jovem. Também temos culto de palavra nas quartas-feiras. Você está convidado a fazer parte desses cultos, então está convidado também a fazer parte desta grande família. Amém? E nós, ao longo da semana, também estamos reunidos em pequenos grupos familiares, que são as nossas células, onde nós crescemos, nos edificamos cada vez mais na presença do Senhor. E estamos a começar o ano, temos muita gente também completando mais um ano de vida, então também queríamos felicitar a todos os aniversariantes da semana. Se tu estás aqui, por favor, levante o braço, também queremos celebrar contigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom. Eu acho que os que completam o ano durante essa semana ainda têm a graça de servir o bolo do Natal ou do final do ano. O bolo ainda existe, está na geleira. Então, obrigado, irmão. Deus abençoe a cada um de vocês que está completando mais um ano de vida. Nós chamamos bolo de rei, né? Acho que não apodreceu, ainda está... Amém, amém, pastor. E também, lembrando apenas, está no nosso calendário da igreja, sensivelmente, daqui a um mês nós teremos a semana de jejum e oração, e segundo o nosso calendário será de 2 a 6 de fevereiro. Então queríamos simplesmente lembrar. Isso está na nossa plataforma, na nossa página da igreja, o calendário está lá, mas não deixamos também de fazer questão de lembrar ao amado irmão que durante este período nós teremos a semana de jejum e oração. E Deus abençoe, tenha um bom culto. Amém. Obrigado, irmão Paulo. Graças a Deus, maravilha, está muito quente hoje, né? Ou muito úmido, né? Ou está muito úmido, mas graças a Deus, nosso Deus é bom. Quero chamar os irmãos da zona de Manhaua e da zona do Kualane, que há sensivelmente 3 semanas, um mês atrás, desceram as águas, foram batizados. Muito obrigado, Admira. Obrigado. Desceram as águas, então vamos pedir aos irmãos que foram batizados, por favor. Vamos lá encorajar os irmãos. Vamos encorajar os irmãos. Então, essa é a ordenança que Jesus deixou, de irmos anunciar o Evangelho, batizar e ensinar as pessoas a obedecer, até que Jesus volte. Então, nós temos os nossos irmãos que estão caminhando, que decidiram testificar publicamente a Jesus. Nós acreditamos que o batismo é um ato de testificar que nós abrimos o nosso coração, recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós pretendemos seguir a Ele como aquele que é soberano nas nossas vidas. E é sempre bom lembrar. Eu já vi muitos irmãos, depois de descerem as águas, começarem a enfrentar muitos desafios. Já vi os irmãos vindo bem, até chegar o tempo aí de descer as águas. Logo que eles descem as águas, parece... Não vou dizer, porque com Jesus tinha algo
né, tinha um propósito. O pai levou para ser tentado ao deserto, mas também parece que a gente passa às vezes por esses momentos onde o inimigo vem, procura trazer muitas incertezas para nós. Mas eu quero dizer para vocês, o batismo não vos deu o título de PhD em cristianismo. Porque às vezes tem muito isso de pessoas que acham que quando chegam e conseguem o batismo, então já está tudo na vida. Não, não vos deu o título de PhD em batismo. Antes, porém, vos chamou a razão de vocês se comprometerem mais e mais com Cristo. Se entregarem e se dedicarem mais a Cristo. E que as vossas vidas sejam, na verdade, um testemunho real. As pessoas vendo vocês, achem em vocês Cristo que vive em vocês. Amém? Então sejam verdadeiras testemunhas de Cristo, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar, vocês possam testificar a Cristo e cresçam. Vão, levem essa mensagem, que é a mensagem da esperança, que é a boa nova, que o mundo precisa de conhecer a Jesus. Alguns lá, dos vossos conhecidos, sejam eles familiares, ou seja, quem for, devem estar dizendo, nós queremos ver até onde eles vão, né? Até onde eles vão conseguir permanecer. Permaneçam em Cristo. Amém? Permaneçam em Cristo. Testificam a Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, né? Que Deus abençoe, vos dê a força para poder continuar. Amém? Graças a Deus. Uma salva de palmas para nossos irmãos, enquanto eles vão descendo aqui. Muita força, líderes. Vamos continuar a anunciar o Evangelho. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Na semana passada, nós falamos ali em Isaías 40, né? E vimos que o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus soberano, um Deus que contrasta em tudo com aquilo que é a nossa natureza humana. E somos encorajados, ou fomos encorajados por meio da palavra, a permanecermos no Senhor e a buscar as nossas forças no Senhor. Para que Deus nos abençoe nesse ano que está iniciando, esse ano que ainda temos muitos desafios, mas que a gente não perca foco e a gente permaneça caminhando com o nosso bom Deus. Amém? Graças a Deus. Nada bom, nada melhor, né? Com muita felicidade, nós iniciarmos a saber que nosso Deus é um Deus de promessa, mas também essa manhã eu quero trazer algumas qualidades que eu acredito que sejam assim muito importantes para a vida daquele que segue a Jesus, a vida daquele que caminha com Jesus, porque essas qualidades vão nos ajudar nós a nos focar e a caminhar com o Senhor. Se for da bondade de Deus, a gente concluir um ano, né, terminar o ano, andando dentro desses princípios, obedecendo ao Senhor. E eu, nessa manhã, gostaria de ler o capítulo 5 do livro de Mateus. Um texto bastante conhecido, capítulo 5 do livro de Mateus, dos versos 1 até os versos 12. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão
fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, dizendo todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém. Nosso bom Deus, nosso Pai, queremos chegar diante de Ti nessa manhã. Te agradecemos pela Sua palavra, pedimos a presença do Espírito Santo neste lugar. Nos guia, nos conduz, à medida que nós vamos refletir a cada uma dessas qualidades, que possa, na verdade, ser o reflexo também nas nossas vidas para com esse mundo que nós vivemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o sermão da montanha ou o sermão do monte, como muitas das vezes nós referimos, ela está dividida então em secções para descreverem, na verdade, a ética e o caráter do reino de Deus. Esse sermão mostra o elevado padrão daqueles que se tornam discípulos do Senhor Jesus Cristo e um código moral, um código de conduta para a vida de cada discípulo e também para a vida da igreja de uma forma geral. Então, é esse código, ou por outra, todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que têm Cristo, elas são chamadas a poder viver esse código, essa ética que é do reino de Deus, contrastando então aquilo que são as diretrizes deste mundo, como esse mundo anda. Cristo chama a razão para que os seus discípulos eles possam viver eticamente de uma forma moral, obedecendo e agradando ao nosso bom Deus. Como me referi, o Sermão do Monte é dividido então em secção, pois ela começa no capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7. Como nos primeiros 12 versos do capítulo 5, vai se falar mesmo sobre a bem-aventuranças, tema que iremos então compartilhar essa manhã. De seguida, Jesus vai dar então a instrução de sermos sal e a luz do mundo, que vai no capítulo 5, dos versos 13 aos versos 16. E adiante do capítulo, dos versos 17 e até 48 do capítulo 5, Jesus vai falar sobre o cumprimento da lei. Do capítulo 6 até dos versos 1 até 8, Jesus vai falar sobre a prática da justiça. Dos versos 19 a 34 do capítulo 6, Jesus então vai tratar sobre o tesouro no céu e não na terra. No capítulo 7, dos versos 1 até 12, vai falar sobre julgar e pedir. Jesus vai trazer essa instrução. Nos versos 13 a 23 do capítulo 7, Jesus vai tratar sobre a porta estreita e os falsos mestres ou os falsos profetas. E vai fazer então a conclusão nos versos 24 a 27 do capítulo 7 sobre a questão da casa sobre a rocha. Ou por outra, ele vai concluir esse sermão do monte depois de toda uma instrução, chamando a razão aos seus discípulos não se tornarem simplesmente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Então, quando se fala sobre o sermão do monte ou o sermão da montanha, como se diz, ela começa então do capítulo 5 e vai terminar no capítulo 7, tentando trazer toda essa instrução da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, como aqueles que o aceitam, como aqueles que procuram caminhar, que renderam a sua vida a Jesus, elas precisam viver, como elas devem andar. Muitas instruções vêm
por parte do Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos nos concentrar nos primeiros 12 versos do capítulo 5, que vai de 1 a 2, e Jesus vai falar sobre as boas aventuranças, ou é assim como é conhecida, né? A bem-aventurança ou as boas aventuranças. Amém? Então vamos tratar cada uma delas e vamos entender, porque essa palavra, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo e somos chamados a andar, a testificar, a caminhar na obediência, a mostrar ao mundo, como já vem nos versos 13 em diante, que Jesus vai chamar a razão de sermos sal, de sermos a luz do mundo. Tudo isso aparece quando nós nos concentramos em viver tudo que o Senhor está instruindo nesses primeiros 12 versos, a sermos bem-aventurados em tudo que o Senhor está falando aqui. Então vamos caminhar para cada uma dessas bem-aventuranças, cada uma dessas qualidades que aqui nós encontramos. Jesus vai começar dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É importante, queridos irmãos, quando Jesus está falando aqui, é importante aqui referir que o pobre que se diz aqui não é um pobre material. Não é um pobre material, porque esse pobre que se fala aqui é um jeito de reconhecimento, é um jeito de humildade, ou é um jeito de saber o seu lugar diante de Deus. Você se humilhar diante de Deus. Então, não é um pobre material, mas é um pobre de reconhecer a necessidade de Deus em nossas vidas. É isso que Jesus está aqui a chamar a atenção. Deixar de ser egoísta, de se deixar o egoísmo do lado, mas sim virá reconhecer a esse Deus, reconhecer quem é Deus na sua vida. Aqui importa referir a dependência total no Senhor. É esse pobre que Jesus aqui está a chamar. Porque há momentos que em nossas vidas nós colocamos que o ser pobre é como se fosse esse ser pobre dá o acesso direto ao reino dos céus. Às vezes nós achamos, é verdade que Jesus vai falar que é muito mais fácil um camelo passar pelo o fundo ali, o buraco de uma agulha, que um rico entrar no reino dos céus. Há uma razão, porque às vezes as pessoas que acumulam muitas riquezas, elas se concentram muito com a riqueza. Há uma razão no dizer de Jesus, mas isso não é automático, ou não é a garantia que toda pessoa que tem posses, ou você que não tem, entra diretamente nos céus, ou aquele que tem vai para o inferno porque tem. Não é necessariamente isso. Não, Jesus não está a tratar isso aqui. Jesus está a falar mais na questão de um reconhecimento, uma necessidade de saber quem nós somos. Nós somos pecadores, nós precisamos de Deus, nós precisamos totalmente depender nesse Deus, reconhecer quem Ele é na nossa vida. Então, vale a pena então ser esse humilde do Espírito. Jesus vai tratar isso. E eu acho que é desafio para cada um, porque ter essa humildade no Espírito é se posicionar, é tomar a minha posição humana, dizer: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu reconheço que somente Tu és Deus, não existe outro além de Ti, toma a minha vida, eu reconheço quem Tu és. Essa é a primeira qualidade que Jesus traz aqui e Jesus vai compartilhar. Eu vou pedir protocolo para segurar as crianças lá, porque estou a ver lá uma das nossas crianças. Já? Posso? Obrigado. Às vezes nós temos problema de instabilidade de corrente elétrica, então as colunas vão... Não precisam fugir quando ouvir barulho. Jesus ainda... tenha segurança, tenha certeza. Então, Jesus começa então nessa bem-aventurada dos pobres do Espírito. Chama essa razão de nós sermos totalmente
dependente, reconhecer a nossa necessidade de estar no Senhor, de caminhar com o Senhor e andar com Ele. Adiante, Jesus também vai tocar aqui a questão de bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E aqui vale a pena também chamar a razão, não é uma tristeza comum, aquela tristeza que a gente sofre na vida, não é essa tristeza, não é apenas, pode fazer parte, porque Deus vai nos consolar quando a gente está tudo, mas vai muito mais além. Mas são aqueles que, quando reparam a situação do mundo, reparam a miséria, o mundo quebrado na qual nós vivemos, ele fica angustiado, ele chora por ver pessoas que estão perdidas e não conhecem a Deus. Porque o choro é mais um choro para que haja um arrependimento, não só arrependimento pessoal, mas também um arrependimento das pessoas que vivem nesse mundo quebrado, ou tenham essa oportunidade então de conhecer a Jesus. Então, é um coração, esse deveria ser um coração de crente. Esse deveria ser um coração de crente, porque diz que Jesus chorou ao entrar em Jerusalém. Não foi isso? Jesus chorou ao ver Jerusalém. Ele viu o tamanho do pecado que ali estava. Isso comoveu o coração de Jesus. Hoje, nós vivemos, de novo, voltamos um pouco a chamar aqui a atenção, de ser esse pobre do Espírito, de perceber a minha necessidade de conhecer mais a Deus. Hoje vivemos num cenário onde as pessoas, elas não estão preocupadas mais com as outras pessoas, não estão preocupadas com a necessidade que o mundo está a passar. Quando estou a dizer a necessidade que o mundo está a passar, você não vai resolver o problema do mundo, porque quem pode resolver o problema do mundo é Jesus. Mas uma pessoa que que chora, uma pessoa que vê a necessidade desse mundo, é uma pessoa que vai parar, vai interceder, vai pedir o auxílio de Deus, vai pedir a intervenção do Senhor sobre a vida do fulano, sobre a vida do cicrano. Essa pessoa, ela se compadece com aquilo que a outra pessoa está vivendo. Porque hoje nós vivemos num mundo onde que as pessoas, olha, que vá para o inferno. Você nunca vê esse tipo de expressão? Às vezes é uma expressão que mesmo nós tiramos para quando vemos pessoas, até paramos assim e começamos a ver, mas aquele ali é um ímpio que não vale a pena. Esses dias aí, eu estava uns 2 meses ou 3 meses, passei aí, estava na Shoprite comprando algo, encontrei ali as manas a conversar, gostei, ficou assim, me chamou a atenção, porque estavam ali a conversar, então eu disse, bom, aqui só vai para ao encontro de Jesus aqueles que o receberam e que têm Jesus. E uma delas diz assim, não é você, sou eu tenho Jesus, não você. Logo diz assim, e fomos conversando, ele disse assim, eu acho que você tem um lugar VIP no inferno. Sabe, aquilo me chamou a atenção. Eu tenho um lugar VIP no céu, você tem um lugar VIP no inferno. Eu comecei, que bom, por dentro eu ria, né? Porque é uma coisa muito engraçada. Nunca tinha ouvido alguém falar, né, de VIP no inferno. Mas tem um lugar VIP, só pode estar muito perto mesmo de Satanás, né? Mas esse não foi o coração de Jesus. Na verdade, Jesus, quando está a transmitir isso, esse não foi o coração de Jesus. Jesus não veio e começou a reparar. Antes, porém, até ele disse que eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para aqueles que... Esse é o coração de Jesus. E nós, como igreja, nós reparamos um ali, reparamos outro ali, somos bons em julgar de imediato, mas não trazer a esperança para aquela pessoa. Não trazer o poder do Evangelho que pode destruir aquela pessoa para reconstruir aquela pessoa em Jesus Cristo. Nós às vezes não fizemos isso. Nós já vamos atacando, vamos dando... Quer dizer, a pessoa começa da falta de esperança, né, totalmente destruída, e nós queremos que a pessoa mude. Vamos trazer... Não quer dizer que não vamos falar para a pessoa sobre o pecado. Todos nós pecamos.
Temos que denunciar o pecado. Temos que falar sobre o pecado. Mas não é ali. Porque alguém veio, morreu naquela cruz do Calvário para nos retirar de toda a culpa. Alguém pagou um alto preço. Então, Jesus chorou ao entrar em Jerusalém. Jesus veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que têm necessidade, para que eles possam se converter nele, serem transformados, serem libertos e terem uma vida próxima de Jesus Cristo. Então é isso que Jesus está a dizer, aqueles que choram, porque hoje mais e mais, poucos choram quando vêm os perdidos. Poucos nem sequer fazem o exercício de praticar e evangelizar, de anunciar. Poucos ficam muito satisfeitos em participar de uma congregação, muito satisfeitos em fazer parte da igreja, mas eles não compartilham o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então tem que ter um coração doído quando vem alguém que não conhece Jesus. Você chora pela situação que está acontecendo nesse mundo. Amém? Então nós temos essa segunda ética, essa segunda qualidade que os crentes precisam de viver. Primeiro, reconhecer quem Deus é. Segundo, chorar para o sofrimento deste mundo quebrado, deste mundo sem esperança, de levar uma palavra humilde, uma palavra de Cristo, uma palavra que vai transformar a vida dessa pessoa. Depois Jesus vai falar sobre os humildes, pois receberão a terra por herança. Aqui reflete um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração sem egoísmo. Ali falava mais, no primeiro, pobre do espírito, essa humildade era reconhecer a sua posição de quem Deus é. Aqui fala mais naquela relação humana, uma questão de não buscar. Acho que temos som. Então, Jesus aqui fala mais numa relação entre nós, um coração sem vingança, um coração que age com paciência, com bondade, com mansidão, um coração que sabe controlar. Esse é o coração humilde. Eu estava vendo refletindo um pouco quando me preparava e quando cheguei muito nessa questão da humildade, pois ter esse coração humilde, aí levou-me ao Filipenses, no capítulo 2, que vai dizendo que mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou, se humilhou, veio em forma humana e morreu a morte mais cruel que um homem naquela altura poderia morrer, que era a morte da cruz, que era a morte para ladrão, assassinos. E Cristo morreu essa morte, se esvazou, deixou o seu lugar. Esse é o caráter, esse é o exemplo que a gente possa ter assim de humildade. E isso vai contrariar muito aquilo que é a nossa tendência humana, porque na nossa tendência humana nós gostamos sempre em lugar de destaque, nós guardamos a ira em nossos corações, nós queremos fazer vingança. Se alguém nos faz mal, nós queremos vingar da pessoa, nós não temos a paciência de poder
cuidar, de poder ouvir, de poder caminhar. Nós não temos essa paciência. E Jesus vai aqui trabalhar o contrário, mostrando que os valores do reino pautam-se na questão da humildade. Não há vingança, há paciência, há bondade. E nós temos que ter essa questão de paciência, de bondade, de mansidão. Somos chamados a isso. Irmãos, eu vos falo que não é fácil. Não é fácil ser humilde, não é fácil ser uma pessoa mansa, não é fácil ser uma pessoa de paciência. Tem coisas que nos irritam muito no nosso dia a dia, mas nós somos chamados a ser essas pessoas que sabem ter essa paciência, pessoas que sabem manifestar uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, né, que é o domínio próprio. Saber ser, saber estar, mesmo em momentos difíceis, em momentos de desafios, não guardar a ira, não guardar a vingança, não sair. É fácil? Não é fácil. Se alguém te incomodar, nesse momento que te falo, nesse momento que a gente está compartilhando essa mensagem, eu quero crer que há vingança, há ira no coração de irmãos. Alguns que estão sentados aqui, não vou dizer todos, mas alguns que estão com feridas, estão com muita mágoa, estão com ira de um ou outro, entre irmãos que aqui estão, como também até com as pessoas que estão lá fora do seu círculo social, que já guardaram-se uma mágoa. Jesus vai dizer que não, nosso coração tem que ser um coração humilde, um coração que não busca vingança, um coração que age com paciência, um coração que age com bondade. Meus queridos irmãos, não é fácil, mas também não é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é impossível. Dói, mas se nós deixarmos que o Espírito Santo venha, trabalhe em nossos corações, e se a gente sabe que eu preciso de Deus, eu vou humilhar meu coração para o Senhor vai trabalhar também no meu coração e vai me ajudar a ser humilde. E vai me ajudar a caminhar nessa questão de bondade, de paciência, essa questão de mansidão. Amém? Ser humilde não quer dizer que você é fraco. Ser humilde não quer dizer que você é fraco, não. Mas também, ser humilde não é... Deixa-me chamar aqui a atenção, quando a gente fala às vezes de humildade, eu costumo ver que pessoas vão dizer assim, ok. Se alguém está a cometer algo que não é certo, não é correto, e as pessoas usam da covardia para chamar a humildade. Aí fica calado, ela diz assim, eu não vou falar nada, porque eu quero ser humilde. Não, você não está a ser humilde, você está a ser covarde. Porque um humilde, o humilde sempre vai pautar pela verdade, sempre vai dizer pela verdade. A única coisa que ele não vai fazer são as mágoas, são rixas, é vingança, mas ele sempre vai pautar por dizer uma verdade. Amém? E nós somos chamados para isso. E Jesus vai falar e vai dizer que esse é um dos valores que nós precisamos ter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A justiça que se destaca primeiramente aqui é a justiça de Deus, não é a justiça que esse mundo oferece. É a justiça que vem da parte de Deus. Temos que viver conforme a vontade de Deus. Temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Isso inclui retidão moral em nossas ações, que promovem verdade e o bem no mundo. Justiça. Deus é um Deus justo. Então, se é um Deus justo, Ele pauta pela verdade, Ele quer tudo que é verdadeiro, Ele quer equilíbrio na vida social, em tudo, toda a nossa arena, tudo quanto nós praticamos. Se Deus é justo, nós refletimos a Deus e praticamos a justiça aonde a gente estiver. E é isso que Jesus está chamando. Porque a primeira justiça é a justiça de Deus. Deus é justo. Sendo nós pecadores, pela sua justiça, Ele nos alcançou. Por meio de quem? Do seu Filho, amado Jesus Cristo. E nos torna justo. Todo aquele que busca Deus
nós nos tornamos, ou o nosso reflexo de justiça vem da parte de Deus. É verdade que depois disso vai se concretizar na nossa forma moral de andar, nas nossas ações diárias. Porque aquele que é justo, ele não se deixa levar com a injustiça. Hoje existe um grande desafio à medida que nós vamos andar, principalmente aqui em Moçambique. Nós enfrentamos essa luta de onde há um grande índice de corrupção. A corrupção cresceu, que a gente está a tornar como se fosse normal. Alguns atos de corrupção nós achamos que é totalmente normal essa prática. Os crentes não se envolvem nisso. Amém? Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Os crentes não se envolvem nisso. Você é discípulo. Você vive com justiça. Você anda na justiça. Seja na escola, na polícia, no hospital. Mas eu não vou falar. Eu prefiro ser humilde. Vamos lá, vamos dar um exemplo muito concreto. Você é luz. Jesus fala que você é sal da terra. Você é luz. Você foi chamado para fazer uma diferença, marcar aonde você estiver. Aí nós temos um ato. Às vezes eu costumo ouvir muito aqui as mamães dizerem, né, vão lá para o hospital, nossas mamães estão à espera de ter bebê, mas antes de ter bebê tem que pagar qualquer coisa. Vocês já acham isso ato justo? Aí você diz assim, mas como eu trabalho aqui no hospital, não quero ter problema com o colega X, eu prefiro ficar calado, porque eu quero ser humilde. Não, você não está a ser humilde, você está a ser covarde. Está a ser covarde. Então nós precisamos buscar essa justiça de Deus, aplicar essa justiça. Pelo momento que a gente caminha aqui, nós testificamos a Deus em justiça. Amém? Glória a Deus. Ezequiel, você pode virar o tempo? Eu já perdi, você está com o tempo lá. Então nós precisamos viver, então, ter essa fome, essa sede de justiça. Não deixar, esse é um valor, esse é um princípio ético, moral do reino de Deus. Porque no reino de Deus não reside injustiça. Só justiça, porque Deus é justo. Amém. Aquele teu compromisso da manhã, que vou pagar para ver se vou ter emprego, e para esquecer lá, não vale a pena. Amanhã acho que vou tentar pagar aquele assunto ali. Se estava aqui, eu já digo em nome de Jesus. Arrepende-se. Volta para Deus. E caminha no Senhor. Amém? Depois vai chamar aqui também a questão de bem-aventurados misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Aqui é aquele jeito, vamos dizer assim, de reforçar, porque eu acredito que quem é humilde já vive com um coração de misericórdia. Ele mostra compaixão, ele perdoa, ele reflete o amor de Deus. Ele é uma pessoa que pratica então essa misericórdia, cheio de compaixão, com facilidade de perdoar, com bondade. Então esse reforço que eu acho que Jesus aqui chama a razão. Já falou da humildade, mas eu acredito que quem é humilde é uma pessoa que está cheia também de misericórdia, que está cheia de compaixão, que uma pessoa que sabe perdoar. E Jesus chama aqui essa mais uma das qualidades aqui. E vai falar sobre bem-aventurado também os puros do coração, pois verão a Deus. Os puros do coração, pois verão a Deus. Pessoa, aqui quando fala de pureza, pureza nos chama a razão de viver uma vida do quê? De santidade. É uma vida de santidade, porque há um momento que existe muita hipocrisia. Nós falamos, mas não vivemos o que
falamos, tem muita gente, e lembre-se que Jesus vai chamar a atenção mesmo nesse sermão do monte, em Mateus no capítulo 7, dentro do sermão do monte. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, hipocrisia. Na verdade, essa é a luta de Paulo nos primeiros 5 capítulos lá de Romanos, quando ele vai desafiar a questão de aquela fala que estava ali acontecendo lá entre os moralistas, os judeus, para com os gentios, que eles eram pessoas tão desqualificadas que não poderiam nem sequer ter a oportunidade de receber a salvação. Paulo vai dizer, não, mas todos pecaram. Não importa que seja judeu, não importa que seja moralista, porque os moralistas, eles se apresentavam assim de uma forma, quando subiam para poder falar, quando eles falavam ao público, eles se apresentavam de uma forma que parece que eles não cometiam nenhum tipo de... Mas Paulo vai mostrar, vai dizer que eles são piores, porque todos pecaram. Então Jesus chama aqui a razão para aqueles que são os discípulos, aqueles que são os seus seguidores, a viver na pureza, andar na santidade, caminhar, se separar, se consagrar ao Senhor. Na verdade é isso. Hoje nós temos muitos problemas disso. Nós temos pessoas dentro da igreja a viverem todo tipo de imoralidade sexual dentro da igreja. Todo tipo de pecado possível, todo tipo. Mas se levantando, falando, tentando instruir. A nossa vida, queridos irmãos, deve ser um modelo, deve ser um reflexo, deve ser um espelho. Quando as pessoas verem a gente, devem enxergar Jesus Cristo nas nossas vidas. Amém? Somos chamados a nos consagrar, a viver para Deus. Esse é um dos princípios, porque a palavra vai dizendo assim, sede santos, por quê? Santo é aquele que chamou, porque Deus é santo. Pureza. Pureza. E é bom, porque aqui a palavra que vem mesmo é pureza. Eu não sei se foi aqui, não me lembro certo, mas estava a falar uma vez. Tem pessoas que podem dizer assim, mas eu estou vivendo, tem muitos jovens que estão aqui, vivendo, por exemplo, na abstinência. Aí vai dizer assim, eu não pratico imoralidade sexual porque eu estou vivendo na abstinência. Nice ou não? Nice. Mas a pergunta que há de vir depois, ele é puro? Porque o viver na abstinência não significa que você é puro. Porque você pode se abster, mas transferir outras práticas, outros tipos de práticas de imoralidade sexual. As coisas que você vê, as coisas que você fala, os pensamentos que você tem. É puro? É puro? Não. Então há um desafio. E somos chamados a viver esse princípio, essa ética, essa qualidades. Por isso que Jesus vai iniciar com a necessidade de nos humilharmos diante de Deus, porque não tem como iniciar qualquer outro tipo desse princípio se nós não temos um temor, nós não nos aproximamos mais de Deus e nós não caminhamos com Deus. Amém? Então, bem-aventurados puros do coração, pois eles verão a Deus. Só aquele que é puro do coração pode ver a Deus, porque Deus é santo. Ninguém chega ao Pai cheio de montes do pecado de qualquer maneira. E essa é uma das razões, às vezes, que as nossas orações às vezes nossas orações não são respondidas, porque estamos cheios de pecados que Deus até vira ao seu rosto, porque a gente está vivendo em pecado e nós queremos chegar na presença de Deus. Deus é puro demais.
e Deus não lidar com o pecado. Aí começa a dizer, por que minha oração não está sendo ouvida? Por que Deus não responde? Irmão, irmã, condiciona o seu coração, viva na santidade, fora de hipocrisia. Amém? Amém? Eu vejo muita coisa hoje acontecer. Pessoas que dizem uma coisa, vivem outra coisa. Pessoas que afirmam uma coisa, vivem outra coisa. Vamos. Estou vendo que todos estão a ficar calados, né? É bom. Precisamos refletir isso. Precisamos
you.